Florianópolis volta a ter taxa de contágio por coronavírus abaixo de 1 depois de 2 meses. Você vai entender por que esse número representa a redução da curva, mas não representa relaxamento nos cuidados para evitar o vírus. E músicos fazem protesto na capital. Eles alegam que não estão conseguindo sobreviver sem trabalhar e pedem o direito de retomar as apresentações de música ao vivo de até 3 pessoas. Cresce a procura pela casa própria em Santa Catarina. As facilidades para financiamento e preço mais acessível estão entre os principais fatores. O SBT News está no ar. Olá, muito boa noite para você que está com a gente ligado no SBT News a partir de agora. A Procuradoria-Geral do Estado ingressou na Justiça Federal juntamente com o PROCON para pedir a suspensão do reajuste da taxa de energia elétrica aos catarinenses. O aumento de 8,14% entrou em vigor no sábado e ontem o PROCON estadual já havia notificado a Celesc. Agora que a ação foi protocolada, o processo deve seguir. A Procuradoria-Geral do Estado alega que o reajuste ficou 350% acima da inflação, o que é considerado indevido, especialmente por se tratar de um aumento em meio a uma pandemia. Nós defendemos nessa ação que a ANEEL e a Celesc estão prejudicando o direito dos consumidores catarinenses, especialmente a execução do princípio da modicidade tarifária e também, outro argumento muito relevante, é a total inconveniência de um aumento de tarifa de energia elétrica nesse momento de pandemia e de retomada da atividade econômica. E hoje, no início da tarde, o presidente da Celesc, Clécio Martins, esteve na Assembleia Legislativa do Estado, na Comissão de Economia, para explicar aos deputados o reajuste que vem sendo questionado por vários órgãos e autoridades. Até esse momento, nenhuma decisão a respeito do assunto foi tomada na reunião. E a taxa de transmissão do novo coronavírus está caindo em Santa Catarina. Pela primeira vez em mais de 2 meses, na capital a taxa foi menor que 1. Mas o que isso significa? E o que a gente vai saber a partir de agora é se isso muda alguma coisa para nós. Quando uma pessoa está com o novo coronavírus e transmite para outros, a epidemia cresce. Para uma epidemia ser considerada controlada, a taxa de transmissão precisa estar abaixo de 1. Ou seja, de cada 100 infectados, por exemplo, precisamos ter menos de 100 novos casos. Isso aconteceu pela primeira vez em 2 meses em Florianópolis. O dado é motivo de comemoração. Mas para que seja confirmado, precisa se repetir nos próximos 15 dias. O que já podemos considerar é que o pico da doença pode estar passando, como explica esse infectologista. Quando a gente começa a perceber que o número de atendimento ambulatorial e que a taxa de internação hospitalar começa a decair, a gente percebe que houve um esgotamento, vamos dizer assim, das pessoas susceptíveis, né? E as outras acabam não transmitindo com intensidade para as demais, né? Que é o que a gente viu aí nos outros lugares e mesmo em outros estados que já passaram por um pico que nós passamos aqui no mês de julho, né? Segundo ele, a tendência se repete pelo estado. As cidades que registraram casos de Covid-19 antes, como a capital, vão diminuir a taxa de transmissão primeiro e logo em seguida as outras regiões. Por exemplo, teve o litoral ali, teve um momento muito ruim, de uma forma mais precoce, na Florianópolis ali, depois lá o oeste, Chapecó, com os frigoríficos, né? E agora, por último, a região do Médio e Alto Vale Itajaí, pegando essa região toda ali. E agora a gente percebe que assim, o estado, no geral, está mais controlado, né? Apesar da notícia positiva, os municípios, como a capital, continuam de olho nas pesquisas e nos resultados em outros países. Por se tratar de um vírus novo, muito do que já se sabia sobre epidemias precisa ser revisado constantemente. Onde a gente discute todas as últimas medidas, assuntos que surgiram, evidências, por exemplo, como é que está o avanço de vacinas, como é que está a questão da transmissão e, principalmente, como nós temos um avanço da epidemia com 2 meses a mais nos outros países da Europa e também na China, para nós é muito importante ver o que é que está acontecendo lá e tirar isso como um parâmetro para os nossos desafios do futuro. E mesmo com os casos diminuindo,
O infectologista alerta que isso não significa que o vírus vá sumir. O novo coronavírus vai continuar circulando e oferecendo risco até que uma vacina esteja disponível. Tem que se manter atento, principalmente as pessoas que têm uma comorbidade, né? Que é a idade acima de 60, obesidade, hipertensão, diabetes. Eles têm que ficar bem atento a isso, porque o risco existe, né? Bom, a gente falou aí sobre taxa de contágio, agora vamos atualizar as informações sobre a Covid-19, começando pela taxa de letalidade do coronavírus no estado, que agora é de 1,56%. É uma taxa elevada e que a saúde vem trabalhando para reduzir. Hoje, chegamos a 2.116 óbitos em Santa Catarina. O estado já contabiliza 135.690 pacientes confirmados para a doença, mais de 8.000 ainda estão em acompanhamento, hospitalizados ou se recuperam em casa. A taxa de ocupação de leitos de UTI subiu de ontem para hoje, agora é de 71,9% aqui em Santa Catarina. E a Prefeitura de São José, na Grande Florianópolis, começou hoje uma ação de testagem para a Covid-19 nos bairros com mais incidência de casos da doença. A equipe da Secretaria de Saúde do município fez os testes gratuitos no bairro contestado hoje. Na quinta e sexta-feira, a testagem deve ser feita no bairro Alto Forquilhas, no Centro Educacional Santa Terezinha, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Nos dias 1º e 2 de setembro, o serviço deve ser oferecido em Barreiros. O limite de oferta será de 250 testes por dia. Em Brusque, no Vale, também começou hoje uma ação de testagem em massa para a Covid-19 em vários bairros do município. Os testes foram feitos, a princípio, no bairro Santa Rita. Na quinta-feira, a testagem deve ser feita na Praça do Azambuja. Qualquer pessoa com mais de 12 anos de idade que não apresente sintomas respiratórios pode ser testada. Em Blumenau, no Vale do Itajaí, o transporte coletivo voltou a circular hoje. O serviço estava suspenso no município desde o dia 14 de julho, por causa da pandemia. Os ônibus estão funcionando com horários reduzidos das 5h30 às 8h30 da manhã, 11h30 às 2h30 da tarde e 16h30 às 19h30. A lotação máxima deve ser de 60% da capacidade total dos veículos. Idosos não podem utilizar o transporte público. Em Itajaí, no litoral norte, o transporte coletivo intermunicipal voltou a circular hoje. Já os ônibus municipais ainda não têm data definida para voltarem a funcionar. Hoje, os músicos da capital fizeram um protesto para pedir a volta ao trabalho. Eles, sem trabalhar há 5 meses, desde que a pandemia começou, e mesmo com os auxílios existentes, não estão conseguindo se manter. Olha só. O protesto foi em frente à Catedral Metropolitana de Florianópolis. Cerca de 200 músicos se reuniram para pedir que sejam adotados protocolos específicos para que possam voltar ao trabalho. No início da pandemia, foi feito lockdown e a classe artística, como toda a população, foi para casa para que o governo tomasse medidas de emergência para combater o Covid-19. Depois as coisas foram voltando um pouco do novo normal, com alguns protocolos para algumas classes, para alguns segmentos, para poder girar novamente a economia. Só que o que acontece? A nossa classe até agora não teve retorno nenhum do poder público. Eles tentaram continuar as apresentações pela internet. Durante um tempo, funcionou. Mas o tempo foi passando e as contas foram chegando. E o poder público acha que nas redes sociais o artista está conseguindo se manter, mas não é verdade, isso é uma mentira, porque a gente não consegue doação suficiente para manter um mês. Eu vendi equipamento, né, para poder sustentar, manter as contas da casa, e também vendi uma moto, um veículo, né? Então a gente tem se desfeito de tudo que a gente pode para se manter numa vida quase normal, né, com toda a contenção de despesa que a gente pode. As ações do governo para ajudar autônomos, como músicos e outros artistas, segundo eles, também não estão sendo suficientes e não chegaram para todo mundo. Além do auxílio emergencial do governo federal, o governo do estado também previu uma distribuição de R$ 600 para artistas, mas muitos ainda não receberam. Além disso, agora o governo lançou um edital para a distribuição de 4 milhões para apresentações pela internet. O edital da Fundação Catarinense de Cultura vai ficar aberto até esgotarem os recursos. As inscrições são pela internet, no site www.scculturaemsuacasa.idcult.com.br.
O pagamento vai variar de R$ 500 a R$ 3.000, dependendo da modalidade. A iniciativa vai ajudar, mas a maioria dos artistas quer mesmo voltar ao trabalho. Então, essa é a nossa reivindicação. A gente sabe que eventos, shows de grande porte ainda não é possível, né? A gente espera, enquanto mais breve possível, retomar. Mas a gente precisa retomar de alguma maneira e que seja dessa forma, gradativa, com solo ou duo acústico nos bares, restaurantes e cafés. A Prefeitura de Florianópolis diz que está desde a semana passada discutindo os protocolos de segurança para a volta do trabalho de músicos e outros artistas. Não há uma previsão para a publicação do decreto, mas um grupo foi recebido pelo prefeito Jean Loureiro hoje à tarde e na conversa o prefeito explicou alguns procedimentos que podem ser adotados, como o controle de decibéis e o uso de acrílico para evitar o contato com o público. A previsão é que eles possam voltar ao trabalho a partir do dia 1º de setembro. E aconteceu hoje à tarde em Blumenau, no Vale, a perícia na casa que abrigava imigrantes e que pegou fogo nessa madrugada. Um curto-circuito foi descartado, já que no local não havia serviço de luz e nem de água. Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda existem algumas diligências para que a causa do incêndio seja determinada. O prazo legal para a finalização da perícia é de 30 dias. O incêndio foi no centro de Blumenau e começou por volta das 3 da manhã. Ao todo, 18 pessoas residiam no abrigo. Uma mulher que estava grávida, natural de Joaçaba, e o seu companheiro, um imigrante colombiano, estavam no segundo andar da casa na hora do incêndio e não conseguiram sair. Os dois morreram carbonizados. Eu escutei uma gritaria e daí pensei que fosse alguma coisa com os perros, com os cachorros, né? E daí abri a porta para ver e quando vi já estava o fogo alto nessa parte de cá, no início. Gritos, cachorro gritando, pessoas gritando, foi horrível, assim, meu quarto é bem virado para cá. Então eu abri a janela desesperadamente e só vi aquele fogo subindo. Os demais moradores saíram a tempo e foram encaminhados para o Centro Pop de Blumenau, onde vão receber atendimento social e psicológico, além de alimentação e higiene pessoal. Segundo o IML, a identificação dos corpos terá que ser feita por um exame de DNA, e isso pode levar até 6 meses para ficar pronto. Que tristeza, né? E olha, 5 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil deflagrada hoje em combate a uma organização criminosa suspeita de fraudar licitações nas cidades de 13 de Maio e Armazém, no sul do estado. Segundo a polícia, os suspeitos praticavam os crimes há cerca de 8 anos. Foram identificados cerca de 42 processos licitatórios sob suspeita, que superam o valor de 4 milhões de reais. Também foram apreendidos aparelhos de celular, computadores e documentações dos suspeitos. A Polícia Militar apreendeu hoje 240 quilos de maconha em uma residência de São José, na Grande Florianópolis. No local também foram apreendidos 25 mil reais em dinheiro, 3 balanças de precisão, embalagens para as drogas e outros objetos furtados. O casal que residia ali conseguiu fugir. Já a filha e o locador do imóvel foram encaminhados à delegacia. Um homem e 2 mulheres foram presos em uma operação da Polícia Civil de Santa Catarina e do Paraná, que investigava a comercialização de cargas de alimentos furtadas. A polícia apreendeu em uma rede de supermercados de Santa Catarina uma carga de frango que tinha sido furtada em junho, no Paraná. O restante das cargas foram encontradas hoje em um container refrigerado em Navegantes. As investigações seguem em andamento. Depois do intervalo, aumentaram as vendas de imóveis em Santa Catarina. A gente vai te contar por quê já já. A empresa Aurora Alimentos suspendeu temporariamente a exportação de carnes de aves da sede de Xaxim para a China. A decisão foi tomada depois que as autoridades chinesas afirmaram ter recebido carnes de frango com traços do novo coronavírus nas embalagens. A Aurora alegou que sempre implementou os esforços contínuos e medidas eficazes para a proteção e cuidado com a saúde dos seus colaboradores, cumprindo os protocolos que são exigidos. A empresa diz também que, apesar da absoluta confiança e certeza que o processo produtivo é isento da presença do vírus, a Aurora optou por suspender a exportação das carnes para a China, pelo menos temporariamente. E a gente vem falando sobre a retomada da economia após meses de recessão aqui no SBT News. E olha, um setor que também reagiu foi o imobiliário. Nos últimos meses, a procura pela casa própria tem crescido. Entre os fatores, as vantagens para financiamento e também o preço que está mais acessível.
Há 8 anos, pagando aluguel, Cladiston já perdeu as contas de quanto dinheiro investiu em algo que não é dele. E em meio à pandemia, decidiu comprar a casa própria. Eu estou pagando uma coisa que não é para mim, nem para minha família. Então eu pensei assim, eu vou fazer uma busca, ver se eu consigo, mesmo na pandemia, tentar comprar um imóvel. Quando eu vi que deu uma brecha, que eu tive a oportunidade para fazer a compra e fiz os cálculos e realmente, pelo valor de aluguel que eu pago hoje em dia e pelo valor que eu vou pagar de prestação, compensou comprar o apartamento. As facilidades do mercado imobiliário não deixaram dúvidas. Mesmo que você não tenha uma entrada no valor que é para dar do apartamento, pode usar o teu fundo de garantia ou negociar até mesmo com a construtora, parcelar essa entrada em várias vezes, né? Assim, as facilidades estão ótimas hoje em dia assim, para a compra de imóvel, ainda mais nesse tempo de pandemia. E os juros estão baixíssimos, então assim, vale a pena tu investir numa coisa para ti. Enquanto as locações continuam caindo durante a pandemia, o setor de compra e venda de imóveis, que ficou estagnado durante pelo menos 3 meses, agora representa uma retomada significativa. No início, a partir de março, notadamente 2, 3 meses, tivemos uma queda aí forte, 30% a 40%. A retomada está se dando agora, em 2 meses para cá, observando pelo menos 20%, 25% para cima, né, de procura. Então, é uma retomada significante, 20%, às vezes você não tem isso ao ano. Se lá no início da pandemia as pessoas estavam em dúvida sobre investir ou não o dinheiro, o setor de imóveis tem mostrado uma segurança. Além do valor agregado, as oportunidades que o mercado apresenta são fatores que incentivam quem pensa na casa própria. Bom, acho que uma palavra que define bem o atual cenário do mercado imobiliário é esse aumento expressivo, né, que a gente vê aí na concretização de negócios, sem dúvida nenhuma, é o oportunismo. As pessoas se deram conta que o mercado está mais favorável, o crédito imobiliário facilitado, taxas de juros menores, as construtoras e incorporadoras também se readequando, remodelando forma de pagamento, facilitando a entrada, entregando mais por menos. Eu acho que são fatores preponderantes na tomada de decisão de comprar um imóvel. O aumento na procura é percebido também pelas buscas online. Afinal, com mais tempo em casa, as pessoas procuram pela internet o sonho de morar no que é seu. E se cresce a demanda, é preciso ter oferta. Por isso, já surgem novos empreendimentos. Então já está havendo uma demanda por terrenos. O que é que significa? Demanda por terrenos, novas construções vão vir. Então há uma previsão, pelo que nós conhecemos, de até o ano que vem, inúmeros lançamentos na Grande Florianópolis. Então, isso estimula bastante. Bom, como eu disse, a gente tem trazido aqui dados de como o Estado vem enfrentando a pandemia em vários setores. Somente em julho, mais de 10 mil novas vagas de emprego foram criadas, a gente mostrou aqui para você. E agora, o Sistema Nacional de Emprego, o Cine de Santa Catarina, divulgou que mais de 3.700 novas oportunidades de emprego estão sendo ofertadas aos catarinenses. Quem tem as informações é o repórter Marco Búrico. Para acompanhar as vagas disponíveis ou se candidatar, o trabalhador pode realizar o cadastro pelo site empregabrasil.mte.gov.br ou pelo aplicativo Cine Fácil para Android e iOS. No entanto, quem tiver alguma dificuldade no acesso à internet ou encontrar alguma dificuldade para fazer essa solicitação pelos canais digitais, deve agendar por telefone um horário para ser atendido. Em Florianópolis, são 26 vagas de emprego. Já em Joinville, são 138 novas oportunidades de trabalho. Em Blumenau, 48. Em Criciúma são 71 vagas. Em Tubarão são 321 vagas. Já em Lages, 23. Em Itajaí também são 23. Em Chapecó são 383 vagas e em São Miguel do Oeste outras 854 novas vagas de trabalho. As principais ofertas de emprego são para serviços de ajudante de eletricista, carpinteiro, cozinheiro, farmacêutico, professor de inglês, entre muitos outros. O horário de atendimento nessas cidades é da 1h da tarde até as 6 horas da tarde. Já para ofertar vagas, os empresários, comerciantes ou empreendedores devem entrar em contato com a unidade do Cine mais próxima. Marco Búrigo para o SBT News.
Para acessar as vagas, aponte a câmera do seu celular com a internet para o QR Code que aparece aqui na tela. Ele vai te levar para as redes sociais do SCC SBT, onde a gente resumiu quantas vagas estão abertas em cada cidade e tudo que você precisa saber se quiser se candidatar ou então oferecer uma oportunidade de trabalho. O dia foi de sol e temperaturas mais elevadas na maior parte do estado. Será que vem mudanças no tempo para quarta-feira? Chegou a hora de conferir a previsão do tempo. A quarta-feira deve ser ensolarada em todas as regiões do estado e com temperaturas amenas. No norte e no litoral, máximas de 24 e 25 graus. No vale, temperaturas entre 10 e 22 graus. No sul e no oeste, máximas de 27 e 29. Já na serra, os termômetros devem ficar entre 5 e 19 graus. Em Florianópolis, as temperaturas devem ficar entre 13 e 25 graus. Em Joinville, mínima de 14 e máxima de 24. Em Blumenau, máxima de 22. Em Lages, na Serra, as temperaturas não devem passar dos 19 graus. Em Criciúma e Chapecó, máximas de 27 e 25 graus. O dia deve ser de sol em todas as cidades. Hoje, 13 pinguins de Magalhães foram soltos na praia do Moçambique, em Florianópolis. Eles passaram por um processo de reabilitação na Associação R3 Animal e depois de serem resgatados no litoral catarinense. É com essas imagens que a gente encerra o SBT News de hoje. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente volta a se encontrar. Até lá!